nós vamos falar da história da Marilza. Para o que você está fazendo e presta atenção, porque é uma história bem dramática. Marilza, essa moça que aparece aqui, 53 anos, dona de casa, ela faz alguns trabalhos com costura também, costureira. Ela tem 5 filhos e mora há mais de 10 anos com um homem, com o companheiro Dagmar. Tudo isso aqui em Sumaré, também interior de São Paulo. Um belo dia, Marilza desaparece, misteriosamente. O Dagmar, que é caminhoneiro, não avisa os filhos dela e segue a vida normalmente. Até que o filho caçula, o Nelson, percebe a ausência da mãe e descobre que Marilza está desaparecida há uma semana. E aí ele vai à polícia e registra um boletim de ocorrência. As buscas começam. Dagmar conta que antes de desaparecer, a Marilza ia visitar um dos filhos. Ele também afirma que tentou ligar para a companheira, mas como ela não atendeu, ele decidiu apenas esperar que ela retornasse para casa. Só que agora o corpo de Marilza foi encontrado. E foi encontrado em um córrego, a 7 quilômetros da casa dela. Essa costureira, ela estava com as mãos e os pés amarrados e o cabelo cortado. Após a identificação, Marilza foi enterrada. Mas o Dagmar não compareceu ao velório da companheira, o que chamou a atenção dos familiares. A polícia ainda não tem suspeitos do crime, mas os filhos não descartam a participação de Dagmar. Vamos ver a reportagem. A brutalidade da morte contrasta com a vida tranquila que a dona de casa e costureira levava. Todo dia, praticamente, ela me ligava. Todo final de semana ela passava comigo. Vivia para a família. Nelson teve que reconhecer o corpo que foi encontrado com os pés e as mãos amarrados, sem roupa e com os cabelos cortados. Acabou, né? A nossa família era minha mãe. Ela era a nossa família. Ela levou meu coração junto. Marilza passou por uma sessão de tortura antes de ser morta com golpes de marreta, segundo o laudo preliminar da perícia. Da forma que ela foi morta, cara, aquilo ali pra mim não tem nem perdão. Como pode fazer isso com uma pessoa? Quem seria capaz de tanta crueldade com a mulher de 53 anos que levava uma vida pacata dedicada aos filhos e netos? O quarto estava todo revirado. Era aqui que Marilza vivia com o companheiro Dagmar. Nelson reclama que o padrasto não avisou ninguém sobre o sumiço. Dagmar também não comunicou à polícia. O filho caçula só soube da mãe uma semana depois do desaparecimento. Eu achei que estava tudo ok. Tudo ok, porque eu deixei ela praticamente na casa dela, dentro da casa dela. E por que ele não te avisou antes? Ele não sabe responder. Você questiona? Sim, mas ele não sabe responder. Ele falou que é erro, eu errei, desculpa, eu errei. Se eu não tivesse ido atrás, eu não sabia até hoje onde minha mãe estava. Assim que soube do sumiço, Nelson registrou o boletim de ocorrência e as buscas finalmente começaram. 2 dias depois, o corpo foi localizado. A netinha da dona Marilza está dormindo aqui no quarto. A garota era muito apegada à avó por ser a única figura feminina mais próxima. É que o filho da dona Marilza é pai solteiro. Ele assumiu sozinho a criação da menina e por isso sempre contava com a ajuda da dona Marilza, que vinha aqui para cuidar da netinha. Segundo a família, sempre que ela vinha até aqui, o Dagmar começava a mandar mensagens, a telefonar, pedindo que ela voltasse para casa o quanto antes. Por isso, ninguém entende ele não ter avisado os filhos da dona Marilza sobre o suposto desaparecimento. O Nelson só descobriu quando foi até lá perguntar pela mãe. Na versão do companheiro, ela veio justamente cuidar da neta. Só que aqui ela não apareceu. E ele também não veio até aqui perguntar sobre a companheira de mais de 10 anos.
Ele queria minha mãe só pra ele. Afastava ela Afastava. de tudo e de todos. Sim. Você apontaria o seu padrasto como suspeito? Sem sombra de dúvidas, entendeu? Suspeito ele é. Só que, assim, não posso te afirmar que é ele. Ele discutia, ameaçava minha mãe. Eu não minto, ameaçava minha mãe. Mas eu não sei se ele teria essa coragem, porque são 10 anos de relacionamento. O repórter Anderson Henrique acompanhou o momento em que os filhos ficaram frente a frente com Dagmar. Eu moro 13 anos com uma mulher, minha mulher sumiu 8 dias, eu não vou fazer uma ligação pros filhos dela, perguntar, ó, sua mãe tá aí? Sua mãe tá bem? Sua mãe tá com você? Porque a minha mãe ficava um dia em casa, ele ligava todo dia pra gente, perguntando a minha mãe por que minha mãe ficou 8 dias desaparecida e não fez uma ligação. Você viu que os filhos, eles questionam, né? O senhor não ter avisado antes, não ter feito um boletim? Não avisei porque ela falou que tava lá. Eu tô ligando pra ela, ela tava lá, ué. Eu fui na casa do André ontem, falar com ele, não tava lá. Dagmar afirmou que nunca ameaçou a companheira. Essas ameaças são verdadeiras? Não. Nunca ameaçou ela? Não, moço, sabe pra quê? Já agrediu? Não, nunca agredi ela, não. Eu encostei na mão, nunca encostei na mão dela, não. Quer tanto quanto os filhos saber qual o paradeiro da Dona Marilza. Eu quero. O senhor ama ela? Bastante. Queremos ouvir Dagmar novamente, agora que o corpo foi localizado. Aqui nesta casa, a Dona Marilza vivia com o Dagmar há cerca de 10 anos. Eles não tiveram filhos. Normalmente, a Dona Marilza não recebia a visita da família quando o Dagmar estava em casa, porque ele não gostava de ver os enteados aqui na residência. Então, ela tinha que esperar o companheiro sair para poder receber a visita dos próprios filhos, o que incomodava bastante a família. A gente veio até aqui para tentar conversar com o Dagmar e entender por que ele não teria avisado os enteados sobre o suposto desaparecimento. O Nelson, o filho mais novo, só descobriu quando veio aqui, chamou pela mãe, entrou, conversou com o padrasto e aí descobriu que a Dona Marilza já tinha sumido há uma semana. Será que ele está em casa? Dagmar! Dagmar! Ninguém aparece e o telefone de Dagmar está desligado. Nelson afirma que o viúvo também não apareceu no velório. Para a polícia, ainda não há suspeitos. Os investigadores relataram para a família que só agora começaram a procurar por imagens e câmeras de segurança. Nelson viu a mãe pela última vez em 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Agora ele prometeu para a filha que a morte da avó não ficará impune. Por quê? Por que mataram? Eu quero saber só isso. Por que mataram a minha mãe dessa forma? Eu não entendo, sabe? Isso aí, morrer é uma coisa normal, mas não dessa forma. Ela que nos deu a vida, entendeu? Tiraram uma coisa que é terrível, é terrível. Ninguém pode trazer minha mãe de volta. Ninguém tem esse poder mais. Só quero saber o porquê fizeram isso com a minha mãe. Só o porquê. Bom, nós vamos acompanhar esse caso de perto. Seguimos aqui com o Cidade Alerta.